Oi pessoal, estamos de volta com a cobertura especial da 24ª Convenção dos Contabilistas Capixabas e do 5º Seminário de Empresas e Serviços do Estado do Espírito Santo. Lideranças inovadoras. Esse foi o tema abordado na convenção e o nosso convidado, que foi palestrante desse assunto, está aqui com a gente. Ele é doutor em comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul, professor, pesquisador, palestrante, escritor. Pronto, mais um pouquinho. No auge da propaganda, trabalhou nas agências de publicidade DM9, MPM, Ogilvy, VS Scala, DSC e outras. Foi executivo e depois consultor de marketing da Claro e vejam só, e o próprio criador desta marca. Em 2015 foi consultor para a virada digital do Magazine Luiza, atuando como evangelista digital. Nos últimos 12 anos foi professor convidado da HSM Educação da Fundação Dom Cabral e tem palestrado sobre os temas mudanças e geração G por todo o Brasil. E mais recentemente no exterior, falando inglês, espanhol fluente. Seja muito bem-vindo, Dado Schneider, ao nosso Pode Contar. Eu que agradeço, cara. Eu já fico imaginando que a gente se conhece. Quanta coisa a gente vai falar. Eu não sei quantas horas tem esse podcast. A gente tem meia hora aí, mas aí eu falo com a edição para esticar um pouquinho caso seja necessário. Liderança inovadora. Conta pra gente, o que é uma liderança inovadora? Eu estudo as novas gerações, tá? E eu comecei a estudar a geração Z. Eu já estudava os millennials, tá? Para quem não se situa, tá? Os millennials são os jovens da virada do milênio. Perfeito. O pessoal que está entre, sei lá, 32 e 45 anos, tá? A gente. Eu não. Eu sou baby boomer. Sou do final lá dos baby boomers. Mas assim... E eu comecei a ver que a geração Z, que é essa geração que veio depois dos millennials, né, que é a sua, né, eles vieram a bordo da internet. E eu comecei a pesquisar desde que eles vieram. Então, assim, eu já pesquiso gente que tem 24, 25 anos, tá? E eu venho pesquisando. E lá por, sei lá, no início de 2005, eu comecei a falar coisas, assim, que me chamavam de louco. Que eu dizia assim, essa geração Z é feita, fazia assim, ó, de outro material, fazer assim, tá? Que vocês aí, eu dizia para os jovens, há 20 anos, isso, 17 anos, eu dizia, vocês são jovens, mas são feitos do mesmo material que o meu. Perfeito. E vocês vão envelhecer e ficar parecidos comigo, eles ficavam irritados na época. Se vocês não ficarem iguaizinhos a mim, vocês estão até um pouco mais caretas do que nós, tá? Nessa idade. É verdade. Vocês são mais, nessa idade, vocês são mais caretas que a gente nessa idade. É verdade, tá? É verdade. E eu dizia assim, espera para ver a geração Z. A geração Z vai envelhecer vocês muito rápido, porque eles são feitos de outro material. E eu comecei a falar isso há mais de 15 anos. A gente não vai poder liderar as equipes do jeito que liderava no século XX. Porque o século XX era vertical. A autoridade estava lá em cima. Isso aqui é a pulseira do evento. Então, assim, no século XX, a autoridade ficava lá em cima. E a gente olhava para a autoridade de baixo para cima. Dentro de casa, no ambiente estudantil escolar, no ambiente profissional. Perfeito. A autoridade estava constituída. Perfeito. E aí, de repente, a internet transforma a sociedade num plano horizontal. Por quê? Porque no século XX, a gente comia na mão dos mais velhos, tá? A gente aprendia tudo com os mais velhos, não tinha internet. A gente tinha a figura do pai, né? Como aquela... pai, professor e chefe, tá? Essas três figuras. Pode ser em todos os gêneros possíveis, Perfeito. Mas essas três figuras, tá? Pai, professor e chefe. E aí o que faz a internet? A internet te traz, eu gosto de fazer isso nas palestras, infinitas novas fontes de informação. Perfeito. Muito mais interessantes e divertidas do que aprender com aqueles velhos lá. Perfeito. E aí o que acontece? Se informação é poder, no século XX o poder estava na mão dos velhos, dos experientes, dos mais vividos. Com a internet, olha aqui, com infinitas novas fontes de informação, está democratizado, distribuído a informação. Então, há uma alteração de poder. Perfeito. E tem gente, nós já estamos na terceira década do século XXI. Tem gente na terceira década do século XXI querendo mandar como se mandava no século XX. E hoje a gente, no máximo, comanda. A gente precisa da equipe para tocar o projeto. Tá? Não é um jogo de palavras. Mandar e comandar. Então, liderança inovadora é a liderança que entende que o mundo mudou. E é um choque de idades, né? Porque pode, de repente, ter um cara Sim. de 30 anos Sim. e um subordinado de 50. 50. E tem mais uma coisa que é interessante que eu não falei.
quando o século XX, eu estou fazendo uma palestra, não é um podcast. Bora, vamos lá, o podcast é o nosso. Quando o século XX era vertical, jovem era jovem, aberto ao novo, e velho era velho, resistente à mudança. Então a gente se diferenciava por idade. No século XXI a gente tem jovem, 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 velho, velho, velho e velho jovem. Sim. Então a gente passou a se diferenciar por mentalidade. Sim. Então, dependendo do arranjo da equipe, não importa se é uma pessoa, um líder mais jovem ou mais velho, não importa se é um liderado mais jovem ou mais velho. Importa se a pessoa entendeu o tempo que ela está vivendo ou não entendeu. Porque tem gente com menos de 40 anos dizendo, bom, era no meu tempo. Pô, o cara com 40 anos vai viver 100 anos, tá? Ele tem mais 60 anos de vida e já é saudosista. Quem é que vai aguentar esse cara mais 60 anos? Perfeito. E é sobre isso que eu falo nas palestras. Mas esse choque de realidade acontece hoje, né, Dado? Você vê tem muita gente que não se adapta a isso, tem muita gente que não aceita ser liderado por alguém mais novo. Não, e tem gente mais nova, que não sabe liderar gente mais nova. Então tem jovens líderes que não sabem liderar jovens liderados, porque às vezes é uma liderança velha com 30 anos, 30 e poucos anos. E às vezes tem na equipe aqui uma pessoa de 48, super cabeça aberta, que diz, pô, tem uma liderança mais nova do que eu, mas mais velha de cabeça do que eu. Mas eu também tem de tudo hoje. E eu também vejo os jovens muito desapegados, assim, eles gostam de mudar muito, de isso aqui não tá bom para mim, não quero, ele quer mais liberdade, quer ficar muito preso. Mas me chamavam de louco lá no passado, agora eu virei mãe de Ná. Eu falava isso, tá? eu falava isso há 15, 17 anos, eu dizia, nós não vamos poder tocar o nosso jeito de trabalhar com essa geração Z do mesmo jeito que a gente trabalha hoje. Concordo. E eu dizia, nós temos que mudar o jeito de trabalhar, de ser, porque vai ser muito chato trabalhar com a gente. E não deu outra, cara. A geração Z não suporta trabalhar em esquema travado. Perfeito. Assim, concordo. Hierarquizado, duro, sabe? Tudo nas caixinhas. E aí, por que eles entram e saem? Porque é muito chato trabalhar. A rotatividade é muito grande. É muito chato trabalhar. E quais são as características de um líder inovador? Você podia elencar pra gente. Em princípio, a pessoa aberta ao novo, tá? Então, eu, por exemplo, eu posso não gostar de uma novidade. Vamos falar dos velhos lá do século XX. Uma pessoa de meia idade, uma pessoa velha, tá? Uma pessoa de 50 anos dos anos 80 era velha, tá? Porque a gente morria com 60 e poucos. Inclusive tem um jornal do Brasil que circula na internet, muito antigo, acho de 1920 e tantos, que a chamada também velhos de 40 anos. Velhos de 40 anos morrem de acidente de carro, de acidente de carro. Eu olhei e falei, putz, de 40 anos, já era velho naquela época. 100 anos a pessoa de 40 era velha. Pois é, você vê como que a gente evoluiu nesse quesito de viver mais. Então assim... Agora eu me esqueci da pergunta. Eu perguntei quais são as características de um líder as características, tá. Uma das características é prestar atenção e não se esquecer. Tá. Boa. Mas assim, características. Eu posso não gostar de alguma coisa, mas eu tenho que entender para ver por que é assim. Porque, agora voltando ao que eu estava falando, uma pessoa velha no século XX, ela não precisava encarar uma mudança. Ela fazia assim, ó, blá, 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 não quero saber. Então assim, por exemplo, vou dar 2 exemplos, tá? Funcionários públicos que faltavam menos de 5 anos para se aposentar. Quando surgiu o computador, não precisou mais aprender, não chegaram a ter que aprender a digitar no computador. Contrataram estagiários para digitar, porque eles já iam se aposentar. Então foi uma forma de fazer, blá, 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 não quero saber. Vamos sair da área tecnológica, tá? Vamos para a área de comportamento. O avô lá, 60 e muitos anos, quase 70, tinha uma neta que cortou o cabelo curto, nunca tinha tido namorado. Ele ficava um pouco preocupado. O que faziam? Arranjavam um namorado fictício para ela levar na reunião de família, para o vô não ficar nervoso. E aí, depois que o vô morria, ela saía do armário. Tá? Então, era uma barbada. Não precisava encarar mudança, nem gerencial, nem de processo, nem tecnológica, nem de gênero. Nenhuma coisa. O velho era protegido. Só que uma pessoa como nós, que se cuida, né? Eu na minha, você na sua geração, nós vamos bater 100 anos inteiros, cara. A medicina vai nos jogar assim, ó, a gente vai enfiar coisa aqui, né? Nanorobôs que não vai precisar abrir para resolver. Então assim,
Nos próximos 10, 15 anos, a nossa qualidade de vida, expectativa com a qualidade de vida nos projeta. Então, assim, como é que eu, com 60 anos, vou fazer blá, blá, blá para uma mudança capital como a inteligência artificial no ambiente de trabalho? Eu vou dizer assim, não, esse negócio não é para mim. Eu tenho mais 45 anos de vida, porque eu não vou morrer com 100, eu vou morrer com 105, 110, porque eu me cuido pra caramba, entendeu? Eu não estou criando mofo na cabeça, entendeu? Então, assim, eu não posso não aprender, eu posso não gostar de uma mudança. Então, a principal característica do líder é ser curioso, aberto ao novo, para entender por que tem aquilo. Por que está mudando para aquilo. Eu tenho participado... É a principal dica. Eu não preciso elencar 200 coisas. Esteja aberto. Não precisa gostar. Tem que entender para aceitar. Quem não aceita não muda. Eu tenho participado de algumas reuniões com startups e eu tenho observado muito o comportamento dos líderes destas startups. Por que eu quero fazer um paralelo para você? De que idades? 30 a 36, porque é impressionante. Sim. Dos 28 aos 36 anos, eles são descolados, conseguem se aproximar do público, diferente de um cara que chega de terno e coloca aquele meio que, sabe, que não aproxima do seu público. Então eu vejo muito bem isso, essa diferença de um líder que, tudo bem, chegar com terno... mas me permite discordar? Claro, não, pode, a gente está aqui para... Eu acho que a linguagem é mais importante que o traje. Isso. Se o cara, se essa pessoa estiver de gravata, de terno, tá? E tiver uma linguagem próxima, ele atrai. Às vezes tem o cara com a roupa toda descolada que não atrai. E ele tem uma empáfia ou uma arrogância que ele atrai. Mas assim, em geral, os de terno e gravata estão ficando distantes de linguagem e os que estão descolados como você se aproximam. Que tá bem, né? Tá bem alinhado, porque ó. Aqui, ó. Poucos homens sabem colocar um lenço aqui. É verdade. Tá? Poucos homens, tá? Isso é para poucos. Muito obrigado. Eu sempre usei lenço, sabe? Mas agora eu tirei o terno. Tirou, né? E qual foi a sensação de trazer? Porque você faz palestras bem mais tranquilo, bem descolado. Eu trabalho assim, isso aqui é meu uniforme. E as pessoas não se assustam. Não, você vai fazer. Porque assim, você deve ter já esbarrado com quem vai fazer palestra, alguém de terno e você não. A pessoa olha para você é o palestrante, já aconteceu isso? Mas eu palestro para muitos tribunais no Brasil todo e eles aceitam o meu traje porque ele condiz com a minha linguagem. Então ninguém nunca... Não, ninguém nunca torceu o nariz, pelo menos não na minha frente. E como você vê a liderança no país hoje? Assim, eu queria saber dos grandes líderes, você pode... Alguém que você se inspira, olha, esse cara aqui... É claro que não. É claro que não, boa. Primeiro que eu, quando me pergunto assim, quais são seus gurus? Isso. Eu não tenho... Adoro falar essa palavra que pouca gente entende, tá? É consubstanciado, tá? Assim... Eu não personifico em alguém. Tem uma coisa que aquela pessoa falou que eu gosto, tem esse jeito de trabalhar dessa outra pessoa que eu admiro, tem aquilo que aquela pessoa fez há 20 anos que eu gosto, hoje eu posso não gostar da pessoa, mas há 20 anos ela fez uma coisa legal, sabe? Eu não tenho assim gurus, eu não tenho assim o livro que eu mais gostei. Eu gostei de vários livros e pedaços de livros. O filme que eu mais gostei, digo 5 ou 6, não digo o que eu mais gostei. E eu não tenho um líder que... eu trabalhei com pessoas maravilhosas que são desconhecidas e tem uns líderes de Araque aí que estão super famosos, que espreme, não sai nada, né? É só uma fachada de filme de cowboy, né? As estacas, assim. Então, assim, fica aqui, posso falar aqui para essa câmera? Por favor. Fica aqui uma dica, você que é jovem, não cultue gurus, tá? Veja o que cada um tem de bom, tá? O que cada pessoa tem de bom e pegue um mosaico de experiências e de exemplos e não personifique. Desculpa, não é a ideia, mas assim, eu não tenho guru algum. Perfeito. E quando algumas pessoas, estou falando sem a menor modéstia, diz assim, tudo que você fala eu gosto, eu digo, você está com problema, você está lendo pouco. Perfeito. Você não pode gostar de tudo que eu falo. Perfeito. Você tem que ter coisa que você não gosta que eu falo, você tem que ser espírito crítico. Senão vira o guru, e guru não é bom. Perfeito. Nosso tempo está acabando, mas eu queria que você desse dicas para quem está começando numa liderança agora e quer ser inovador. Acho que o nome do jogo da liderança é linguagem. Então, perfeito. Assim, eu sou professor de comunicação, tá? Então, assim, comunicação é emissor, mensagem, receptor. Se eu sou o emissor de uma mensagem, de uma ordem, de um comando, eu tenho que conhecer bem o meu receptor
para adequar a linguagem para que a mensagem chegue. Perfeito. Entendeu? Então, assim, quer liderar qualquer... Pô, eu tenho uma experiência de vida, assim. Eu fui ser líder de uma equipe sênior com 23 anos. Eu tinha 23 anos e eles tinham na faixa de 28, 30. Só cobra criada numa agência de publicidade. E eu era muito novo, mas eu era bom, tá? E eu fui para a liderança. E eu apanhei, por quê? Porque eu tinha que conhecer. Depois que eu conheci, eu consegui. Mas assim, o importante é a gente conhecer bem como é que funciona a cabeça de quem a gente vai liderar. Porque a gente pode usar, por exemplo, tem pessoas que são mais técnicas, usam uma linguagem mais técnica. Tem pessoas que são mais emotivas, chega mais na emoção. Tem pessoas que são mais refratárias ao contato físico, sabe? Eu acho que a gente... é uma habilidade de inteligência emocional. Eu não gosto de usar esses termos da moda, tá? Mas é usar um pouco do bom senso, tá? Que quanto mais a gente conhece quem a gente vai liderar, menos liderança se torna essa coisa. Que eu também não gosto demais de falar a palavra líder. Tem gente que chama de chefe ainda hoje. Eu gosto de chefe. Porque eu digo assim, chefe. agora tem uma coisa que não gosto, assim. Ai, chefe é do século XX, líder é do século XXI. Tive chefes maravilhosos do século XX, e tem cada líder de Araque no século XXI que não é a denominação, é quem comanda, quem toca a coisa, tá? Então, assim, eu acho que se você vai tocar qualquer equipe, conheça bem a equipe e se aproxime dela. Não é ser queridinho, não é ser puxa-saco, não é deixar montar, tá? É simplesmente se aproxime. Eu vejo os melhores pais e mães que eu conheço são os que não precisam ir partir para porrada, entendeu? São os que têm o controle, o domínio, tá? E eu acho que a pessoa pode ter o domínio sem exercer nem corporalmente, nem com... eu acho que é bom senso, cara, bom senso. Saber levar. Eu vou falar sempre isso, tá? Sempre isso, digo isso. Acabou a autoridade por coação. Porque a gente muitas vezes tinha medo, né? Agora a autoridade é por adesão. A pessoa tem que aderir ao que o líder ou o chefe está sugerindo e não ser coagido a fazer. Eu fico pensando no serviço público, né? Porque a pessoa fica ali no cantinho e fica a vida toda. Tá? Aí chega um mais novo que quer revolucionar o setor, dá choque de realidade. Isso é um estigma, né, que o serviço público tem, mas eu tenho dado muita palestra para a área pública. Eu tenho visto tanta gente legal em postos de comando que faz isso, que aí é mais complexo, né? Porque assim, se a pessoa lá de cima está dizendo, vamos lá, pessoal, o nível de resistência é mais, né? É mais complicado. Porque se é um colega, a pessoa diz, não, deixa isso aí, não mexe aí. Não, eu tenho visto muita renovação no serviço público. Eu tenho visto com bons olhos muitas áreas do setor público. Da área privada também, né, Dudu? Que está mudando. E da área privada também. Então, assim, eu sou um otimista, tá? Eu acho que... É isso. Nós estamos passando por um período complicado, tá? Que eu chamo de adolescência do futuro. A melhor coisa que eu já fiz até hoje. Tá? Adolescência do futuro, diga sobre isso. É que é o seguinte, o adolescente é um bicho chato porque ele não é nem adulto ainda e não é mais criança. Então ele diz coisas de adulto e coisas de criança no mesmo dia. De manhã ele ganha presente no dia da criança, de noite ele se detona na noite bebendo que nem um adulto. Verdade. Então, assim, ele é um ser que está vivendo duas épocas simultaneamente. Pegando esse meu exemplo aqui do século XX, que era vertical, e o século XXI horizontal, a gente não saiu 100% do século XX e a gente não mergulhou 100% do século XXI. A gente também está vivendo duas épocas simultaneamente, que nem um adolescente. Então, nós, como sociedade, estamos na adolescência do futuro. Vai demorar um tempo, sei lá, 10, 15 anos, mas a gente vai amadurecer como sociedade. Tá? Eu levo fé nisso aí. Principalmente que eu estudo as novas gerações. Vai ser do jeito deles uma outra sociedade, mas a gente vai amadurecer. E eu quero estar vivo para ver isso. 100 e quanto? Na verdade, eu estou com 61 e eu quero mais meio século. Então, o meu sonho é 111. Eu quero morrer com 111. Porque eu vou conseguir ver a geração alfa, essa que eu estou chamando... Não foi eu que criei, mas eu gostei que alguém falou geração IA, que é a geração da inteligência artificial. Que está aí, né? Eu gosto de mais geração IA do que geração alfa. Depois da Z vem a IA, que é a inteligência artificial. Eu quero estar vivo, pesquisando e palestrando, talvez não seja eu, porque eu vou estar velhinho, mas seja um plasma aqui, com a voz, sei lá, uma voz, né, de alguém com um vozeirão, assim, tá? Do Boechat, assim, por exemplo, o vozeirão do Boechat. Mas assim,
eu quero estar vivo para ver como é que vai ser a geração Z e a geração IA com 50, 60 anos. Não estou torcendo contra nem a favor, é curiosidade científica. E ela vai vir, né? Ela é a próxima. É, eu quero ver isso. Dado Schneider, muito obrigado pela sua participação no Pode Contar. A gente agradece demais uma ilustre presença aqui na nossa convenção. Para você, a gente volta no próximo programa. Tchau, tchau.